Seja bem-vindo ao nosso shiur semanal, hoje uma regravação. Após o shiur, aproveite para divulgar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal e vamos espalhar mais Torá por aí. O nosso tema hoje será o Hametz. Nós sabemos que no judaísmo temos várias comidas que não podemos comer nunca, animais que não podemos consumir, o que não é kasher, comidas que sempre podemos consumir, que é o kasher. Temos dias que não podemos comer nada, como o jejum do Yom Kippur, Tisha B'Av. Agora tem uma comida que ela é a vilã. Ela é a comida que por uma semana a gente não pode nem pensar nela, nem ter ela, nada, absolutamente nada. Que é o Hametz. O que vem a ser o Hametz? Hametz é tudo que é usado fermento, tudo que é feito dos 5 grãos, pão, por exemplo, bolos, tortas, tudo isso é Hametz, entre muitas outras coisas. Temos que saber bem o que podemos consumir durante o Pesach, porque às vezes até produtos de higiene, eles têm Hametz dentre seus ingredientes e é proibido o seu uso. Por que o Hametz é tão ruim, tão negativo? Já falamos algumas vezes que o Hametz ele representa o orgulho. Qual a diferença entre o Hametz, que é um pão, e a matzá, que também é farinha e água, só que não cresce? É que o pão ele é cheio de ar. Isso que a fermentação faz, ele cresce e na verdade ele é grande, mas não tem nada dentro dele. Ao contrário da matzá, que representa a humildade. Então, na festa de Pesach, que nós estamos comemorando a saída do Egito, e como Deus foi grande e salvou toda a nação da escravidão, então naquele momento nós não podemos ser orgulhosos, muito pelo contrário. Aqui vem a humildade. Consta que Deus não fica entre orgulhosos. Se você é uma pessoa que ela é orgulhosa demais, Deus não está do lado dela. Até de um pecador, Deus fica. Mas uma pessoa que se sente grande demais, Deus se aparta dele. Então, no momento que comemoramos a liberdade, como Deus nos abraçou e nos tirou do Egito, não convém e não condiz consumir algo que represente o orgulho. Também temos em Êxodo, capítulo 12, versículo 19, que Deus diz que durante 7 dias não será encontrado fermento na sua casa, na sua residência. Então, antes do Pesach, temos que limpar, além de comprar matzá e preparar as coisas para o Seder, temos que limpar muito bem a casa para ter certeza que não tem nem um pouquinho de Hametz. Por quê? Porque tem a regra de Balerae ou Balematzé. É proibido no Pesach você ver Hametz e é proibido você encontrar Hametz, teu. Então, na tua propriedade, você não pode ter Hametz. Então, hoje à noite, nós fazemos a procura do Hametz em casa. Procuramos com luz de vela, junto com a luz elétrica de casa, e procuramos cada cantinho que possa ter entrado lá Hametz, para ter certeza que durante o Pesach não vamos encontrar nada. É costume também espalhar 10 pedacinhos de pão bem embalados em casa, claro, para não esfarelarem, não sujarem a casa limpinha para o Pesach. E amanhã, na véspera do Pesach, no dia 14 de Nissan, nós queimamos esse Hametz. O que é mais importante é que tanto no momento da procura, como no momento que vamos queimar o Hametz, nós devemos anular o Hametz no nosso coração. Ou seja, nós afirmamos que todo o Hametz que porventura eu não tenha encontrado e que ele esteja na minha casa, que ele seja anulado e seja como o pó da terra. E nós também amanhã, no momento da queima do Hametz, recitamos um Yeratzon, um pedido para Deus, que assim como estamos queimando e eliminando o Hametz das nossas casas, que Deus extermine toda a má característica que possamos ter, más atitudes, maus pensamentos. É importante que mesmo que uma pessoa ela viaja e não vai estar em Pesach em casa, como muitos costumam, é mais fácil ir para um hotel, é importantíssimo a pessoa tirar o Hametz da casa dela. Sendo que é uma mitzvah da Torá, então ele deve se esforçar, claro que depende de quando ele vai fazer, nem a bênção ele recita, mas é importante pelo menos fazer um esforço para cumprir com essa mitzvah. Nós vemos que certa vez ele é o navio, o profeta, ele encontrou Rav Katina, e o Rav Katina não estava usando tzitzit. E o profeta perguntou para o rabino, por que você não está de tzitzit? O rabino respondeu, a Torá só obriga uma pessoa a usar o tzitzit quando ele está usando uma roupa de 4 pontas. E no momento eu não estou usando uma roupa assim, eu não tenho essa obrigação. Então o profeta respondeu que é verdade o que você está falando, que não tem obrigação, mas no momento de julgamento, no momento de pragas ou no momento de sofrimento, devemos tentar fazer mais mitzvot, mesmo aquelas que não temos obrigação nenhuma, porque não estamos naquela situação. Então eu posso fechar minha casa e viajar para todo o Pesach,
e deixar ela como ela está realmente. Mas é costume pelo menos limpar bem um quarto, separar um quarto como se fosse 100% para Pesach, para cumprir com essa obrigação de limpar o Hametz e automaticamente na nossa psique limpar as nossas más características. Agora a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: antigamente, quanto Hametz uma pessoa já podia ter em casa? Um pão, quanto durava um pão? Talvez um barril de cerveja que é Hametz? Hoje em dia nós temos muito mais coisas que se preservam. Temos pizza congelada, por exemplo. Temos também cerveja, whisky que é Hametz. Mas nem sempre nós estamos dispostos a queimar tudo isso. É importante queimar o Hametz, mas imagina um dono de uma padaria, o que ele vai fazer com todos os pães dele, o maquinário? Então nossos sábios encontraram uma solução, que é a venda do Hametz. Ah, Rabino, mas e se eu só trancar minha casa e depois do Pesach só que eu vou comer o Hametz? Não pode. Um Hametz que passou pelo Pesach, Hametz Shavar Alav Pesach, que ele não foi vendido, ele esteve na posse de um judeu, ele não pode ser consumido eternamente. Não podemos nem usar aquela garrafa de uísque que eu não vendi, eu não posso dar nem para um goi depois do Pesach. Não posso ter proveito nenhum. Porque a Torá também proíbe ter o Hametz durante o Pesach. Não apenas encontrar Hametz, mas mesmo ter em minha posse não é correto. Então existe uma forma que é a venda do Hametz para um goi. Então durante o Pesach, nós vendemos ele para um não-judeu que não tem problema nenhum que ele tenha Hametz, e depois nós adquirimos novamente. Isso sempre desperta muitas perguntas. As pessoas até falam, o jeitinho brasileiro de resolver um problema. Quer dizer, dar a volta, né? Alguma coisa não muito legal. O Hatan Sofer, ele falava que uma pessoa que zomba desse conceito de vender o Hametz para um goi, ele deve ser repreendido porque é uma coisa sagrada. Então o que a gente precisa agora é entender qual é a fonte desse costume, como funciona exatamente. Um detalhe interessante a mencionar é de onde começou essa ideia da venda do Hametz, porque certa vez Chachamim, alguns sábios, estavam em um barco na véspera do Pesach e eles se deram conta de que na casa deles eles tinham muito Hametz e que não havia sido exterminado, então eles estariam passando a festividade de Pesach tendo Hametz em sua posse. Então naquele momento eles foram para um marinheiro, para o capitão do barco e fizeram essa transação pela primeira vez da venda do Hametz. Então eles asseguraram que durante a festividade de Pesach eles não teriam transgredido a proibição da Torá. Antigamente, realmente a venda do Hametz era que o dono de casa, ele pegava todo o pão dele, o Hametz que ele tivesse, levava para o goi, entregava para ele, fazia uma venda real, e depois o Pesach comprava ou ele entregava isso de presente para o goi. Como eu falei antes, hoje em dia não é muito possível, porque a quantidade é muito grande e o prazo de validade também é muito maior do que antigamente. Pela Torá, existem 7 tipos de transações, formas de compra e venda, e todas essas 7 são utilizadas no caso da venda do Hametz. Por quê? Porque talvez uma delas não seja válida para fazer negócios com goi ou fazer negócios com comida. Então se faz todas, que são bem complicadas. Então o que fazemos? Nós assinamos em primeiro lugar um documento, que inclusive tem num link para preencher, que nós transferimos, ou melhor, nós damos para o rabino o poder dele lidar com o nosso Hametz. Atenção, nós não vendemos nosso Hametz para o rabino. O rabino também não pode ter Hametz em Pesach. O que sim, damos a permissão dele fazer negócios com os nossos pertences. Isso é assinado e deve ser feito até o dia que o rabino vai vender isso. Quer dizer, até a véspera do Pesach. Um dia antes, na verdade, porque o rabino tem que imprimir todos os formulários online. Depois, o rabino vai até um goi com testemunhas e outras pessoas, vai com todos os formulários e ele explica muito bem para o goi o que vai ser feito. Ele fala que todo o Hametz vai passar a ser do goi, e aí a pergunta é por que um goi não pega no meio do Pesach? A gente nunca escuta que um goi vem na nossa casa e pega aquilo. Vamos ver já por quê. Inclusive é importante ter o endereço da pessoa no formulário, porque senão como o goi pode saber onde está o Hametz dele? O rabino também tem que verificar se aquele goi é goi mesmo. Vai que a bisavó dele era judia, materna. Então ele verifica que é um bom goi, nenhum judeu na família, para ter certeza que ele é goi. Ele senta
e fala, olha, tudo vai ser teu, ele pede permissão para o Goi para algumas coisas. Por exemplo, se um judeu está na casa dele, olha, viu embaixo da cama uma bolacha, o que ele deve fazer, mesmo que aquilo foi vendido para o Goi, mas já que ele encontrou no meio dos seus pertences, então ele deve tirar aquilo e queimar no Chol HaMoed, que são os dias intermediários. Então o Rabino pede permissão para o Goi, caso um judeu encontre algo assim, que o judeu possa queimar. Outra coisa, caso o judeu tenha algum remédio que hametz, o judeu não pode ter na posse dele, mas ele precisa tomar aquilo, então que ele possa retirar do Goi no momento que ele vai tomar. E aí se fazem 7 tipos de transações. Por quê? Para ter certeza que o hametz foi vendido. A primeira forma é que o Goi ele dá um valor baixo, R$50 para o Rabino, como se ele estivesse alugando todos os cantos e armários e quartos onde tem hametz. Quer dizer, um aluguel normal. Aquilo passa a ser de uso dele. Pela Torá, uma das formas de você adquirir algo é adquirindo um imóvel, um local, e junto com aquilo, coisas que estejam anexadas, que é o hametz que consta nos documentos. A segunda forma é que o Goi ele dá mais um pouquinho de dinheiro, R$50, como a primeira parcela do hametz que ele está comprando. A verdade é que ele deveria pagar por todo o hametz, mas é uma fortuna isso, que vai calcular tanto hametz, então ele paga parcelado. E sabemos, aqui como no Brasil também funciona assim, se eu pago parcelado algo, primeira parcela aquilo já se torna meu. Caso o Goi pegue algo no meio do Pesach, ele tem total autorização de vir na minha casa e pegar um macarrão ou cerveja, depois do Pesach isso vai ser calculado para ele pagar o que ele consumiu. E aí está a resposta por que o Goi não vem pegar, porque não é que ele pagou barato pelo hametz, ele vai ter que pagar tudo que ele usar. A terceira forma é que, lembram na primeira, ele alugou um terreno. Uma outra forma da pessoa adquirir algo no judaísmo é que todo o meu terreno, minha propriedade, ela adquire o que está nela. Então se eu fechei um quarto para vender para o Goi, o fato das coisas estarem naquele quarto fazem com que o hametz seja transferido para mim. A quarta forma, chamada de halifin, a gente vê muito isso nos casamentos e noivados, quando os noivos e os pais, eles levantam um pano, uma kippah, algo assim, como se comprometendo a efetuar o casamento. A mesma coisa acontece aqui. O Rabino, ele pega do Goi algum objeto, pode ser uma caneta, um óculos, ele ergue aquilo, adquirindo aquilo para ele, e como é uma troca, automaticamente quando o Rabino adquire aquilo, todo o hametz que está com o Rabino passa a ser do Goi. E depois o Rabino não devolve, ele presenteia o Goi com aquela caneta que ele deu, porque é claro, o Rabino não tem uso para isso. A quinta forma é muito interessante, que é o aperto de mãos. O aperto de mãos também pela Torá é considerado como negócio fechado. Então o Rabino dá a mão para o Goi e assim eles confirmam a venda. A sexta forma é que o Rabino, na frente de testemunhas, fala que tudo que está nos documentos dos hametz é do Goi. Isso também tem um peso muito grande, quando a pessoa fala na frente de testemunhas algo, aquilo acontece. E a sétima forma é que eles assinam um contrato assinado entre o Rabino e o Goi, tanto em português, seria aqui no Brasil, e outro em hebraico, que consta lá que a venda foi efetuada. Quando passam os 8 dias de Pesach, o Rabino volta com o Goi e ele faz 4 coisas. Primeiro, ele paga para o Goi, recompra aquele hametz, e claro, ele paga sempre com lucro, quer dizer, para o Goi ganhar um pouquinho mais do que ele pagou 8 dias atrás. Em segundo lugar, se devolvem os contratos e todos os formulários. Em terceiro, o Rabino dessa vez dá algo que é dele, um lenço, dá para o Goi levanta, o Goi adquirindo aquilo, faz a troca, como falamos da quinta forma antes, faz agora a troca do Goi para o Rabino. E a quarta forma é, novamente, eles apertam a mão e com isso eles confirmam que o hametz já é do Rabino, quer dizer, de todos aqueles que ele representa. É muito importante fazer isso antes do Rabino imprimir os formulários, antes dele falar para o Goi, para tudo aquilo entrar na contabilidade. Se eu sei de uma pessoa que não vai vender o hametz de jeito nenhum, então eu posso fazer isso por ele, porque tem uma regra, mas aqui no Adam Shelo Befanav, a gente dá um mérito de uma pessoa para uma pessoa, mesmo não na frente dele. Então, mesmo que eu sei que a pessoa infelizmente vai comer hametz durante o Pesach, pelo menos ele é menos ruim, porque
é como se ele estivesse roubando cada vez que ele vai comer e não na posse dele em cada instante do Pesach. Claro que também é super proibido, mas de certa forma é menos mal. Então é muito importante fazer a venda do Hametz, se livrar do Hametz. Aproveita ainda hoje, no caso de 2023, hoje dia 4 é o último dia para venda. Vamos cumprir com as mitzvot da Torá e, se Deus quiser, ter um Pesach Kasher Vesameach.